Meus irmãos, minhas irmãs, neste final de semana 8 e 9 de junho, estamos celebrando a liturgia da festa de Pentecostes, o ápice da Páscoa, a festa do Espírito Santo, o grande dom, o dom de Deus. Ouçamos o Evangelho que nos é apresentado, João 20, 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe o nosso pecado. Meus irmãos, minhas irmãs, a festa do Espírito Santo, falar do Espírito Santo é falar da Páscoa. Nós não podemos entender o Espírito Santo como nós não podemos esquartejar a Trindade. Nós temos uma fé trinitária. Um só Deus em três pessoas. Cada pessoa tem uma missão própria. O Pai é o eterno Criador, o Filho o eterno Redentor, o Espírito o eterno Santificador. Na unidade de um único amor. Deus trino e uno. Por isso, o Espírito Santo ele tem que ser entendido dentro desse todo. E por isso, Pentecostes tem que ser entendido no todo do mistério da morte, ressurreição, ascensão e Pentecostes. Vejam, se nós olharmos a primeira leitura, Atos dos Apóstolos 2, de 1 a 11, e o Evangelho que acabamos de ouvir, João 20, 19 a 23, são duas maneiras diferentes de falar da descida do Espírito Santo. Porque a linguagem da Bíblia é diferente da linguagem de um livro histórico moderno. Um livro histórico moderno, sobretudo a partir do século XVI, tem essa concepção. Data, personagens, local. A Bíblia ela tem uma linguagem própria. Ela conta. E mais do que expressar a maneira como conta, se explica aquilo que se quer contar. Vejam, na primeira leitura de hoje, Pentecostes, diz: "Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo." Então, na versão de Lucas, autor de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce sobre os apóstolos naquele momento que eles estão reunidos em Pentecostes. O que é Pentecostes? As festas religiosas judaicas, muitas delas eram festas agrícolas antes. A Páscoa, antes de ser celebrado como a libertação do Egito, já era o início da colheita, era a festa do início da colheita. Os primeiros animais que nasciam no rebanho e eram oferecidos a Deus as primícias. Depois, os judeus deram a essa festa esse sentido da Páscoa. Éramos escravos e agora estamos livres. E Pentecostes, 50 dias depois, era justamente o final da colheita.
Era festa para agradecer a colheita, o fim, recolhendo tudo a colheita. E na tradição judaica, se passou a celebrar em Pentecostes o dia que Moisés recebeu a lei. Agora, na experiência cristã, essas festas adquirem sentido diferente. Eu diria, a experiência cristã abre mais esse sentido. Agora, a Páscoa não é só o início da colheita, não é somente a libertação de um povo, de outro povo, do povo hebreu, da escravidão do povo egito, mas agora é a libertação de todas as pessoas e das pessoas como um todo, naquele que nos torna livres, Jesus Cristo. Ele nos faz a passagem da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do ódio para o amor. A Páscoa cristã. A vitória de Jesus sobre o mal, a vitória de Jesus sobre a morte, a nossa vitória. E o Pentecostes cristão é um final de uma colheita, poderíamos dizer, mas é a colheita da Páscoa. Por isso nós dizemos que Pentecostes é o ápice da Páscoa. E esta colheita, agora, mais do que a entrega das tábuas da lei, agora o Espírito Santo é a nossa lei. Precisamos viver agora segundo o Espírito de Deus, segundo o Espírito de Jesus, que é Espírito do Pai. É Ele que nos dá o dom de amor, do amor. É a lei do amor. Olha como bonito. Por isso, Lucas faz questão de seguir esses passos. Páscoa, 50 dias depois, Pentecostes. No Evangelho de hoje, São João vai nos contar de uma outra forma. A descida do Espírito Santo para João é no mesmo dia da Páscoa. Enquanto que para Lucas acontece 50 dias depois, para João acontece no mesmo dia da Páscoa. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, então era no próprio dia da Páscoa, à noite. Jesus entrou e pondo-se no meio deles. É o ressuscitado que chega e sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Para João, agora no ressuscitado, todas as coisas se fazem novas. Assim como na criação tudo começou com o hálito de Deus, agora a nova criação no ressuscitado, tudo recomeça no hálito de Deus, que é o Espírito Santo. Que bonito perceber a presença do Espírito Santo na nossa vida. Acho muito bonita aquela passagem quando Jesus está no seu discurso de despedida, ele diz: é preciso que eu vá. Se eu não for, ele não virá. Ele quem? O Espírito. Então nós poderíamos dizer que o Espírito Santo ele é a presença da ausência de Deus. A presença da ausência, digo, de Jesus. Jesus agora vai para o Pai, sobe ao Pai, está sentado à direita do Pai, mas está presente no seu Espírito. E o seu Espírito nos comunica a sua presença. E no seu Espírito nós estamos em comunhão com Jesus e no seu Espírito nós estamos em comunhão com o Pai. Porque o Espírito do Pai é o Espírito do Filho. Então agora, Pentecostes é época de viver segundo o Espírito de Deus. Papa Francisco fala muito sobre discernimento. E o grande discernimento que nós precisamos fazer na nossa vida é discernir os espíritos. O que é movimento do Espírito de Deus e o que é e o que não é movimento do Espírito de Deus. E não pode ser só por aparência. Quantas coisas que aparentemente são boas e que na verdade nos levam para o mal. E tantas coisas que aparentemente não são boas, mas que são expressão da vontade de Deus. Nós olhamos para a cruz e podemos dizer: isso é maligno, mas a cruz foi um instrumento para revelar a bondade de Deus. Por isso nós precisamos sempre fazer esse discernimento. A minha vida, o que move a minha vida é o Espírito de Deus? E talvez uma pergunta simples para nós
respondermos se nossa vida se move segundo o Espírito de Deus é: nessa situação que eu estou vivendo, como é que Jesus agiria? Porque às vezes, minha gente, a gente fala muito de Jesus. O desafio é ter o Espírito de Jesus, agir do jeito de Jesus. Diante de uma situação, por exemplo, de injustiça, ter aquilo que nós chamaríamos de a ira santa, aquela indignação santa de dizer: isso não é a vontade do Pai. Aquele que está sendo massacrado é o próprio Cristo, é a paixão do Senhor que está continuando. Mas diante de uma agressão, dizer: eu não posso me cansar de fazer o bem. Eu não posso pagar o mal com o mal. Eu venço o mal com o bem. São sinais de que nós estamos na linha do Espírito. Um dos sinais que o Evangelho nos propõe para mostrar a presença do Espírito é que o Espírito, ele é o reconciliador. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Por isso, a guerra, a violência, o ódio, nunca é movimento do Espírito. Não existem guerras santas. Santa é sempre a paz. A morte do outro, a violência contra o outro, por mais que a gente discorde do outro, por mais que o outro esteja errado, é um fracasso do amor. Não vos canseis de fazer o bem, não vos canseis de amar. Agora, por conta própria, a gente não dá conta. Por conta própria, a nossa tentação é o toma lá da cá, é a lei de talião, olho por olho, dente por dente. Talvez as duas maiores expressões do amor cristão, de alguém imbuído do Espírito de Deus, é o amor aos pobres, que são os preferidos de Deus, porque é amor gratuito, porque o pobre não tem nada para nos dar. Ao mesmo tempo, a outra expressão do amor cristão é o amor ao inimigo, a capacidade de perdoar. Nesse tempo, minha gente, tão doloroso que nós vivemos na história, onde se aumentam as diferenças, onde aquelas palavras do Papa João Paulo II, quando veio na América Latina pela primeira vez em 79 em Puebla, olhando para a realidade da América Latina, dizia: ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. Olhando 40 anos depois, como essas palavras de João Paulo II continuam atuais e se acentuam nesse momento, nós, movidos pelo Espírito, precisamos ter essa indignação profética de quem vive uma vida segundo o Espírito e dizer: isso não é vontade de Deus. Nós não podemos batizar essa situação, nós não podemos abençoar. Por outro lado, no momento de tanta intolerância religiosa, intolerância política, econômica, tantas intolerâncias, o Espírito também nos convida à reconciliação, à revolução do amor. Papa Francisco, celebrando o Dia Mundial da Paz num desses anos agora, ele nos propunha a não violência ativa, que significa não se conformar a esse mundo, não aceitar as situações de maldade que acontecem no mundo, sobretudo de maldade praticada contra os mais pobres, mas ao mesmo tempo resistir ao mal com o bem. A não violência ativa não é ficar de braços cruzados, mas é uma resistência pacífica. Acreditar que a paz é dom do Espírito e aquele que tem uma vida segundo o Espírito deve ser arauto da paz, instrumento da paz. Que esta festa de Pentecostes, ápice da Páscoa, possa aquecer os nossos corações e possa fazer de todos nós sinais da presença do Espírito. Possa crescer em cada um de nós a consciência de que somos morada, templo do Espírito Santo. E que, como Espírito, possamos nos espalhar pelo mundo, criar a grande rede do bem,
a rede do Espírito Santo. Que assim seja. Nesta festa de Pentecostes, nessa segunda parte do nosso programa, gostaria de partilhar com vocês um texto do Papa Francisco sobre o Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. João 14:18. Disse o Papa: a missão de Jesus, que culmina no dom do Espírito Santo, tinha esse objetivo essencial: reatar a nossa relação com o Pai, arruinada pelo pecado, tirar-nos da condição de órfãos e restituir-nos à condição de filhos. Nós não somos órfãos. O Pai de Jesus é nosso Pai. E Ele se tornou nosso Pai porque o Filho, que é Jesus, se fez nosso irmão. Continua mais à frente o Papa. Ao escrever aos cristãos de Roma, o apóstolo Paulo afirma: todos os que se deixam guiar pelo Espírito, esses é que são filhos de Deus. Vós não recebestes um espírito de escravidão que vos escravize e volte a encher-vos de medo, mas recebestes um espírito que faz de vós filhos adotivos. É por ele que clamamos Abá, ó Pai. Aqui temos restabelecida a relação. A paternidade de Deus reativa-se em nós graças à obra redentora de Cristo e ao dom do Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Deus é Pai a não ser no Espírito de Jesus, ou seja, a não ser se reconhecendo Jesus como Filho, se fazendo irmão de Jesus, tendo uma vida no Espírito de Jesus. O Espírito do Pai, o Espírito é dado pelo Pai e leva-nos ao Pai. Toda a obra da salvação é uma obra de regeneração, na qual a paternidade de Deus, por meio do dom do Filho e do Espírito, nos liberta da orfandade em que caíramos. No nosso tempo, também se constatam vários sinais desta nossa condição de órfãos. A solidão que sentimos no meio da multidão e que às vezes pode tornar-se uma tristeza existencial, a nossa suposta autonomia de Deus, que aparece acompanhada por uma certa nostalgia da sua proximidade, o analfabetismo espiritual generalizado que nos deixa incapazes de rezar, a dificuldade em sentir como verdadeira e real a vida eterna, como plenitude de comunhão que germina aqui e desabrocha para além da morte, a dificuldade de reconhecer o outro como irmão, porque é filho do mesmo Pai, e outros sinais semelhantes. Então, apesar de reconhecermos isso, que no Filho nos tornamos filhos, que no Espírito nós nos sentimos filhos, muitas vezes, ainda por causa do pecado, vivemos essa condição de órfãos. Onde Deus está? Um abandono. A tudo isso se contrapõe a condição de filhos, que é a nossa vocação primordial. É aquilo para que fomos feitos, o nosso DNA mais profundo, mas que se arruinou e para ser restaurado exigiu o sacrifício do Filho unigênito. Do imenso dom de amor que é a morte de Jesus na cruz, brotou para toda a humanidade, como uma cascata enorme de graça, a efusão do Espírito Santo. Quem mergulha com fé nesse mistério de regeneração, renasce para a plenitude da vida filial. Todos nós, minha gente, carregamos nas nossas veias, no nosso coração, um DNA de Deus. Somos filhos no Filho, irmãos no Senhor. Temos o Espírito, mas muitas vezes a condição do pecado enrijece o nosso coração, deixa os nossos olhos cegos e muitas vezes gera em nós essa situação de penumbra. O Espírito quer nos revelar aquilo que nós somos. O Espírito quer nos devolver a nós mesmos, como disse
o Padre Fábio de Mello, quem me roubou de mim? Quer nos devolver a nós mesmos aquela condição que nos foi dada por Deus. Somos filhos e filhas muito amados por Deus. Por isso o texto diz, não vos deixarei órfãos. E aí disse Papa Francisco, neste dia, festa de Pentecostes, tais palavras de Jesus fazem-nos pensar também na presença maternal de Maria no cenáculo. A mãe de Jesus está no meio da comunidade dos discípulos reunida em oração. É memória vivente do Filho e viva invocação do Espírito Santo. É a mãe da Igreja. À sua intercessão, confiamos de maneira especial todos os cristãos, as famílias e as comunidades que nesse momento têm mais necessidade da força do Espírito Santo. Defensor e consolador, Espírito de verdade, liberdade e de paz. Não nos esqueçamos que Maria é aquela, por excelência, que teve uma vida segundo o Espírito Santo. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Por isso ela se torna mãe e mestra para todos nós, modelo de alguém que quer ter uma vida segundo o Espírito, de alguém que quer deixar que o Espírito possa ir gerando Cristo em nós. O Espírito, como afirma igualmente São Paulo, faz com que pertençamos a Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não lhe pertence. E consolidando a nossa relação de pertença ao Senhor Jesus, o Espírito faz-nos entrar em uma nova dinâmica de fraternidade. Através do irmão universal que é Jesus, podemos relacionar-nos de maneira nova com os outros, já não como órfãos, mas como filhos do mesmo Pai bom e misericordioso. E isto muda tudo. Podemos olhar-nos como irmãos e as nossas diferenças fazem apenas com que se multipliquem a alegria e a maravilha de pertencermos a esta única paternidade e fraternidade. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este não lhe pertence. Por isso, para nós cristãos, é fundamental essa íntima unidade que existe entre o batismo e a crisma. Pelo batismo nos tornamos filhos de Deus. Pela crisma recebemos o Espírito de Deus. Porque é no Espírito que nós dizemos Abba, Pai. É no Espírito que nós aprendemos a viver como filhos e irmãos no Senhor. E como nos lembra no próprio sacramento da crisma, o Espírito, ele é o grande dom de Deus. Às vezes falamos tanto dos dons do Espírito, dos carismas, mas nos esquecemos que o Espírito é o grande dom. Ele é dado de uma forma gratuita, generosa, sinal da presença de Deus em nossa vida. Por isso, nessa festa de Pentecostes, abramos o nosso coração para que esse vento do Espírito possa renovar a nossa vida, possa fazer nova todas as coisas naquele que renova a face da terra. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, quero partilhar a agenda dessa semana. Nesse sábado, estamos abrindo o nosso primeiro sínodo diocesano. Então, às 16 horas, nós teremos a aula magistral do sínodo no Centro Pastoral Dom Wagner para todos os delegados. E às 19 horas, na Catedral de Santana, a missa de abertura do sínodo diocesano, celebrando a vigília de Pentecostes. Domingo, dia 9, teremos o Pentecostes diocesano para todos os membros da Renovação Carismática Católica, das novas comunidades e para todos os fiéis que queiram. Este ano será em Acari. Iniciaremos às 8 horas e encerraremos com a missa às 16 horas. Às 19 horas, estarei na Paróquia Santo Estevão, celebrando o sacramento da Crisma. Segunda-feira, dia 10, à noite,
estarei na novena de Santo Antônio, na comunidade de Santo Antônio da Palma. Terça-feira, dia 11, nós temos reunião do clero, reunião do Conselho Presbiteral. Pela manhã, reunião do clero, reunião do Conselho à tarde. Quarta-feira, dia 12, iniciaremos a visita pastoral na paróquia de Lagoa Nova. Começaremos com a missa às 19 horas, na quarta-feira, e a visita pastoral se estenderá até domingo à noite, na paróquia São Francisco, em Lagoa Nova. Então essa é a minha programação. A visita pastoral tem uma extensa programação. Esses dias todos estarei vivenciando com o povo daquela paróquia tão viva, na Serra de Santana. Queremos encerrar esse momento rezando pelos aniversariantes do nosso clero, pessoas que fazem aniversário nessa semana. Dia 8, aniversário natalício de Padre Francisco Estevão de Araújo e de Padre Enoque Demétrios. Padre Estevão, todos os dois estão em Parelhas. E também aniversário de ordenação, primeiro aniversário de ordenação de Padre Fagner Sérgio de Medeiros Dantas, vigário de Parelhas, e de Padre Marcos Barbosa de Medeiros, vigário de Currais Novos. Dia 15, aniversário natalício do Padre Rômulo Azevedo da Silva, pároco de Parelhas. Quero encerrar esse programa rezando junto com vocês a oração do Sínodo. Essa oração que preparamos para o nosso Sínodo diocesano é inspirada numa oração do Papa Paulo VI, de São Paulo VI, uma oração ao Espírito Santo. E aproveitando essa festa de Pentecostes, adaptamos esta oração para ser rezada ao longo do nosso Sínodo diocesano. Ó Espírito Santo, dai-me um coração grande, aberto à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, fechado a todas as ambições mesquinhas, alheio a qualquer desprezível competição humana, compenetrado do sentido da Santa Igreja. Um coração grande, desejoso de se tornar semelhante ao coração do Senhor Jesus e capaz de ouvir o que vós dizeis à Igreja do Seridó. Um coração grande em sinodalidade, fiel à nossa vocação, disposto para a missão. Um coração grande e forte para amar a todos, para servir a todos, para sofrer por todos. Um coração grande e forte para superar todas as provações, todo tédio, todo cansaço, toda desilusão, toda ofensa. Um coração grande e forte, constante até o sacrifício, quando for necessário. Um coração cuja felicidade é palpitar com o coração de Cristo e cumprir humilde, fiel e virilmente a vontade do Pai. Amém. Que o Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Nesta festa de Pentecostes, desça sobre a Igreja de Caicó, abrindo o seu primeiro sino diocesano, a bênção do Deus da vida, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do ressuscitado seja a nossa força.